Vamos falar sobre a portaria número 100, de 14 de julho de 2020, publicada no último dia de 16, e trata sobre diversos assuntos relacionados aos serviços socioassistenciais durante a pandemia. Então, ela aprova recomendações para o funcionamento da rede socioassistencial nas proteções social básica e especial de média complexidade do Sistema Único de Assistência Social, de modo que assegure a manutenção da oferta de atendimento à população nos diversos cenários epidemiológicos decorrentes da pandemia causada pelo novo coronavírus. Então, em seu artigo 1º, essa portaria, ela aprova em forma de anexo a norma técnica, a nota técnica número 36 de 2020, com várias recomendações para o funcionamento da rede socioassistencial. Então, vamos entender um pouquinho essa nota técnica do trabalho do dia a dia. Ela é dividida em 5 itens, né? Ela apresenta para a gente uma introdução, umas recomendações gerais ao órgão gestor da assistência social quanto ao funcionamento da rede, né, das proteções básicas, especial de média complexidade, tudo no contexto da pandemia. Outras recomendações à rede socioassistencial de média e média complexidade, a proteção social básica. Recomendações também em relação ao trabalho social, né, no âmbito da básica, da especial, com as populações que foram afetadas pela pandemia, e traz para a gente algumas referências. Então, a introdução dela traz para a gente algumas informações importantes, né? O decreto regulamenta a Lei 13.979, que foi de 6 de fevereiro de 2020. A assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade, elas constituem um serviço público e atividades que são essenciais para a população nesse período. Então, são serviços que não podem ser paralisados, né? Além disso, a gente tem também a continuidade das ações no âmbito da proteção básica e especial de média complexidade, onde é importante e fundamental assegurar a proteção dessas populações, né, que estão vivendo em vulnerabilidade, risco social, de modo que a gente consiga mitigar impactos que possam agravar as condições de vida dessa população. Então, além disso, essas ofertas, elas podem contribuir para apoiar na prevenção da transmissibilidade do novo coronavírus. Então, e o distanciamento social, principalmente no caso de pessoas que integram o grupo de risco, né, para complicações da Covid-19, e as que estejam em vulnerabilidade e risco social, como eu já falei. Então, as sugestões e recomendações dessa nota técnica, elas devem ser avaliadas quanto à sua aplicabilidade e benefícios aos usuários e também trabalhadores do SUAS, né? Então, ela pode ser aplicada às localidades em diferentes cenários epidemiológicos. Cada município, ele precisa avaliar a sua situação atual, articular de forma correta, levando em conta a população e as demandas dela. Então, eu tenho um determinado território, né? Esse território, ele pode ter uma demanda diferente de um outro território. Então, é importante a gente observar isso aí. Então, vamos falar agora sobre as recomendações gerais ao órgão gestor da assistência social quanto ao funcionamento da rede, né? Também, sempre lembrando, aqui a gente está falando das proteções social básica e especial de média complexidade, para que a gente consiga manter, dar continuidade ao atendimento à população durante esse período da pandemia. Então, primeiro, é necessário a gente identificar e planejar as adequações para o funcionamento das unidades e serviços. Depois disso, elaborar um diagnóstico,
né? Então, toda essa organização, ela deve ser baseada num diagnóstico e também no plano de contingência, tá? Além disso, os planos de ação locais para a retomada gradativa das atividades e convívio social. Uma hora isso vai acabar. Então, é importante que o gestor agora, nesse momento, já pense num plano de ação para essa retomada gradativa das atividades, mas a gente vai falar mais sobre ela à frente. Então, vamos detalhar agora um pouquinho algumas dessas recomendações. Primeiro, em relação ao diagnóstico, né? A gente precisa, então, identificar e caracterizar as unidades básica e especial de média complexidade nos territórios. É, então, importante que o município tenha definido a questão de territórios, né? Um não pode não ser igual ao outro, então é importante a gente observar isso aí. Um outro item é o mapeamento de espaços disponíveis. Então, quais são os espaços que eu tenho disponível num determinado território que seja adequado para ser utilizado nesse momento agora? É importante também a gente falar de outras políticas públicas, evitar as aglomerações, né? Prevenir isso aí, sempre com esse objetivo, e assegurar esse atendimento presencial em condições de segurança, tanto para o usuário quanto para o trabalhador do SUAS também. Tá? Um outro item é, como eu já disse, um item importante, o mapeamento do território. E a nota técnica, ela traz isso para a gente em diversos momentos. Então, onde a gente tiver uma população em situação de vulnerabilidade, de risco social, mais afetado pela pandemia, eu preciso ter isso mapeado para que a gente consiga trabalhar esse plano de ação. Um outro item é o mapeamento da rede de serviços disponíveis no território. Então, eu preciso ter essa informação sobre esse funcionamento para durante a pandemia. Então, contatos, formas de encaminhamento desse público, acesso desse público a outras políticas públicas, né, a saúde, a alta complexidade do SUAS, os postos para inclusão do cadastro único, que nesse momento agora a gente está tendo uma demanda diferenciada, né, que apresenta uma necessidade diferente para a população. Então, é importante destacar isso aí. Um outro item agora é o planejamento das ações. Então, feito todo esse trabalho, eu preciso planejar as ações que vão ser desenvolvidas em cada serviço, projeto, dentro da minha unidade, né? Então, recomenda-se, através dessa nota técnica, que a gente se baseie nos diagnósticos locais, assistência social sempre articulada com as coordenações das proteções social básica e especial de média complexidade, né? A elaboração dos planos de contingência com as devidas medidas de prevenção e controle de infecções causadas pelo vírus. Então, todo esse planejamento, ele deve abordar alguns aspectos importantes, né, que são destacados lá na nota técnica. O primeiro deles é a definição dos serviços e atividades essenciais para a manutenção e a oferta dos serviços. Um segundo item é proteger e apoiar as populações em vulnerabilidade e risco social. Então, eu preciso reorganizar as unidades e serviços, atendendo todas as recomendações sanitárias. Depois, nós temos o planejamento da reorganização das unidades, serviços e atendimento. Então, aqui é importante a gente reorganizar o trabalho que já vinha sendo feito. A gente não trabalha mais, não consegue mais trabalhar da mesma forma que a gente atuava antes. Então, isso precisa ser reorganizado dentro das unidades.
O apoio técnico, material, tecnológico também é importantíssimo, porque nós atendemos agora de uma forma diferenciada. Então, eu preciso para isso um apoio técnico, material, uma questão de tecnologia, precisa estar envolvida aí para que a gente consiga evoluir. Um outro item são os benefícios eventuais, né? Porque a gente precisa aperfeiçoar as normativas locais. Talvez a gente não consiga mais manter a situação que a gente vinha seguindo, né, sendo regrada pela lei anterior. Então, é importante a gente observar e aperfeiçoar também essas normativas. Um outro item é a provisão de alimentos e outros itens básicos, né, que a nota técnica traz para a gente. Porque os usuários dos serviços e as suas famílias podem ter diversas demandas agora e elas precisam ser atendidas, tanto pela proteção social básica quanto a especial, que a gente está falando agora. O outro item é os fluxos e canais de comunicação. Esses fluxos agora, eles precisam ser ágeis para acompanhar o plano de contingência que vocês desenvolveram e identificar sempre que necessário os ajustes necessários. Uma comunicação através de canais usando a tecnologia remota, né, que está sendo orientado para a gente nessa nota técnica. Então, eu preciso ter uma articulação e encaminhamento para serviço socioassistencial, sempre utilizando esses canais de comunicação e tecnologias remotas. Um outro item importante a ser destacado é a capacitação e disseminação de informações sobre a transmissibilidade da Covid-19. Então, a rede socioassistencial, ela precisa ter informações sobre a prevenção da transmissão e orientar sobre como proceder em caso de suspeita, por exemplo, de ou confirmação da Covid-19. Então, é importante a equipe estar orientada e capacitada em relação a esse item. Os equipamentos de proteção individual, né, precisa se disponibilizar EPIs para os profissionais e também não só disponibilizar, mas o trabalhador, o usuário, ele precisa saber como ele deve utilizar esse equipamento de proteção individual, até mesmo o descarte em articulação com a saúde. Então, é importante, não adianta de nada eu utilizar um equipamento de proteção individual e não saber utilizar ele ou descartá-lo de forma correta, que da mesma forma eu vou, ao invés de trazer um benefício, eu vou trazer um outro problema para o trabalhador, para o usuário, para o município. Um outro item, medidas de prevenção de adoecimento. Então, precisa se adotar medidas e recomendações acerca da prevenção do adoecimento de trabalhadores, inclusive um adoecimento psicológico. É necessário, nesse momento, pensar em escalas flexíveis para esses profissionais, um rodízio, entre outras ações que cada município, com as suas demandas, está definindo quais são essas medidas de prevenção. Um outro item é atendimento do programa Bolsa Família e Cadastro Único. Então, é necessário articular para a adequação necessária ao atendimento desses dois campos, né? Do programa Bolsa Família e do Cadastro Único. E adotar também estratégias de comunicação com a saúde, com políticas públicas, órgãos de defesa de direitos, e também da sociedade civil, que está envolvida nesse meio aí, certo? Então, agora vamos falar do plano de contingência. A gente precisa identificar as necessidades de ampliação de serviços, de apoio para a continuidade dos atendimentos, tudo isso precisa estar definido dentro desse plano que foi desenvolvido. Além disso, realizar de forma articulada com as coordenações das unidades socioassistenciais e o órgão gestor também da saúde. Quando retomadas as atividades,
A nota técnica traz para a gente que deve ser de forma gradativa, planejada, regionalizada, monitorada e dinâmica, considerando especificidades de cada território. Então, como a gente já disse, deve ser preservar a saúde dos usuários, dos trabalhadores, né, preservar a vida dessas pessoas. Então, é importante que esse plano de ação seja desenvolvido. E o município que ainda não desenvolveu o seu plano de contingência, ainda é tempo. Desenvolva esse plano para que o município e as unidades consigam trabalhar de uma forma mais planejada, organizada, levando em conta essa questão da saúde. Um outro item agora, que a nota técnica traz para a gente, é a reorganização das unidades dos serviços, das equipes e atendimento no âmbito da proteção social básica, especial de média complexidade. Então, como deve ser reorganizadas as unidades dos serviços, né, das equipes de atendimento? Primeiro, deve ser baseado no diagnóstico, no planejamento que a gente já falou. Então, se você não tem o diagnóstico, não tem o planejamento, já fica um pouco mais difícil de fazer reorganização desse trabalho. Então, é importante esse diagnóstico e o planejamento. É importante também observar os riscos, os impactos, né, além das medidas a serem adotadas para reorganizar a oferta dos serviços, que deve estar incluso aí também nesse trabalho. As medidas preventivas, a transmissibilidade do coronavírus, a reorganização das unidades. Nessa reorganização das unidades, a gente vai falar um pouquinho mais à frente novamente, mas envolve o horário de funcionamento, adaptação de espaços, mobiliário, equipamento, entre outros, para que a gente consiga atender de uma forma que a gente atenda ao protocolo da saúde. Um outro item são diretrizes para reorganização do atendimento. Então, aí inclui-se o atendimento remoto, a descentralização do atendimento presencial, usar o agendamento é importante para auxiliar nesse momento também, o redirecionamento das atividades, atendendo sempre às recomendações sanitárias e às demandas da população. Outro item que a nota técnica traz para a gente é a reorganização das equipes. Então, neste momento, eu preciso fazer um trabalho onde eu vou reorganizar a minha equipe, otimizando a força de trabalho que eu tenho. Então, o atendimento às necessidades, por exemplo, de afastamento de um grupo de risco, eu preciso levar isso em conta, porque pode ser que a minha equipe, nesse momento, fique desfalcada. Então, é necessário a gente estudar isso aí com bastante detalhe. Casos de isolamento domiciliar com suspeita com suspeita ou confirmação da contaminação também vai impactar na minha força de trabalho. Então, é importante observar isso. As diferentes alternativas de trabalho que eu tenho agora, né, para reorganizar a minha equipe. O trabalho remoto, que está sendo orientado desde o início, né, que a gente entrou no estado de calamidade pública, as escalas de trabalho, os diferentes horários de atendimento, a recomposição da equipe. A gente precisa observar sempre, de acordo com as orientações da nota técnica, quando houver afastamento, assegurar a continuidade da oferta do serviço. Para isso, eu preciso remanejar alguém de uma equipe, contratar temporariamente em caráter emergencial, né? Pode ser que seja necessário, então o município tem essa possibilidade. Um outro item, redirecionamento das ofertas de serviços. Então, os orientadores sociais, por exemplo, que conduziam um serviço de convivência,
eles podem assumir nesse momento agora um acompanhamento remoto de idosos que vivem em isolamento, que estão sozinhos, tudo isso para minimizar os impactos emocionais do distanciamento causado agora devido a esse isolamento. Um outro item é o atendimento e acompanhamento remoto e descentralização de atendimento presencial, né? Para programas, serviços, atendimentos, isso precisa ser levado em conta agora. Então, eu preciso garantir a continuidade do meu serviço, eu preciso prevenir aglomerações. Então, para isso, eu priorizo o meu atendimento remoto, sempre que é possível, tá? Então, para isso, eu preciso dispor de meios para esse atendimento remoto também. A descentralização do atendimento presencial. Isso precisa ser feito nos territórios com maior concentração de demanda, que exijam, nesse momento, um atendimento presencial. Então, eu reorganizo de forma descentralizada e vou usar outros espaços para eu evitar aglomerações. Isso vai ajudar o trabalho da equipe nesse momento. Depois, articulação e atuação em rede e também articulação com o Cadastro Único e o Programa Bolsa Família. É importante agora a gente observar a portaria 443, publicada em 17 de julho de 2020, onde prorroga a suspensão de procedimentos operacionais e de gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único. Então, nesse momento, a atuação em rede, o trabalho intersetorial, ele é primordial para nós estabelecermos diálogos e definir as melhores estratégias. Dentro do Cadastro Único do Programa Bolsa Família, nos orienta que a descentralização dos atendimentos pelas equipes dos centros de referência com utilização de outros espaços da rede, como eu já disse anteriormente também, e a normativa já esclarece isso para a gente várias vezes. E a articulação com a saúde e outras políticas públicas também é importantíssimo nesse momento. Depois, a nota técnica, ela traz as orientações quanto aos recursos. Então, pode ser utilizado, né, os recursos próprios. A portaria número 369, publicada em 29 de abril de 2020, traz para a gente recursos e orientações também em relação ao uso dos recursos para a execução, né, desses serviços, programas e ações socioassistenciais, e também a portaria 378, que trouxe um incremento no recurso dos blocos também das proteções social básica e especial. Uma outra recomendação vem para as unidades e aos serviços das proteções social básica e especial de média complexidade. Então, quanto à reorganização das unidades, eu asseguro os centros de referência em funcionamento para atendimento presencial. Então, eu não posso fechar o meu CRAS agora, o meu CREAS. Eu preciso manter ele em funcionamento e preciso deixar ele aberto para um possível atendimento presencial, uma necessidade que surgir. Preciso reorganizar o funcionamento dessa unidade. Eu preciso, nesse momento, adotar estratégias de trabalho remoto, adaptação, ampliação de horários. Então, isso vai de cada unidade de atendimento e necessidade daquele público naquele momento. Adaptação de espaço físico, limitar ocupações também nesses espaços. Então, a gente precisa viabilizar o atendimento em áreas livres, por exemplo. Eu não posso mais fazer o meu atendimento numa sala isolada, onde eu tenho um ambiente todo fechado, com ar-condicionado ligado. Eu preciso manter esse local arejado, com circulação de ar. Então,
Para isso, é necessário eu agora adaptar o meu espaço físico. Talvez eu não consiga mais atender da forma que eu atendia antes, dependendo da infraestrutura que eu tenho. Instalar barreiras físicas para atendimento, recursos de higienização precisam estar disponíveis, entre outras ações que o item 3.2.1 da nota técnica 33 traz para a gente. É importante que vocês estudem todos esses itens e se atentem a eles para a reorganização dessas unidades. Uma outra questão é quanto à reorganização do atendimento. Então, para eu reorganizar o meu atendimento, eu preciso considerar os atendimentos remotos e agendamentos, que vai me ajudar bastante. As estratégias de horário para grupos de risco. Garantir a questão do sigilo, mesmo que eu traga nesse momento, por exemplo, meu atendimento presencial num campo aberto, mas eu preciso, nesse momento, trabalhar a garantia do sigilo. Não posso deixar isso em aberto. Precisa-se ter uma privacidade também durante esses atendimentos. Orientar os usuários quanto às medidas preventivas é importantíssimo. Pode ser que eu tenha um público naquele momento que não saiba quais são as medidas preventivas, mesmo com toda a divulgação nas mídias, redes sociais, TV, rádio. Então, é importante que eu reforce isso com os usuários. Reorganizar a oferta dos serviços e coordenar ações nos territórios e visitas. Lembrando que as visitas devem ser realizadas se realmente necessário. Adotar, então, as medidas preventivas dos trabalhadores e usuários. Então, é importante alertar para isso aí. Quanto à reorganização das equipes, considerar as recomendações sanitárias, adaptar a rotina de trabalho remoto, como a gente já disse, realizar as reuniões remotamente. Eu não preciso mais reunir aquele grupo de pessoas e trabalhar uma reunião de várias pessoas no mesmo ambiente. Vamos usar a tecnologia e fazer reuniões online. Abrir canais de diálogo remoto entre trabalhadores para melhoria do processo. Então, pode ser que eu tenha uma escala de trabalhadores e eu não consigo mais conversar, dialogar sobre algum caso específico, sobre uma família, um usuário. Então, eu posso usar o diálogo remoto para que os trabalhadores mantenham essa rotina e isso traga resultados bons, principalmente nesse período. Agora, orientações quanto às medidas para a prevenção da transmissibilidade. É importante a gente elaborar o plano de contingência e nele tem que estar detalhado como a gente vai trabalhar essa questão de prevenção da transmissibilidade. Recomendar medidas de prevenção, como a gente já falou, né? Essas medidas de prevenção, uso de máscara quando sair de casa, prender o cabelo, não usar cordões grandes, brincos, sapatos fechados, sempre ficar em ambientes arejados, com 1 metro de distância das pessoas quando estiverem próximas, andar com o veículo com o vidro aberto, né, quando for de carro, usar o álcool em gel, higienizar o seu celular quando você chegar no seu local de trabalho. Então, são todas recomendações e medidas de prevenção. Limitar a quantidade de pessoas nos ambientes. Eu não posso mais ter uma sala com várias pessoas, né, no mesmo ambiente. Disponibilizar material e kits de higiene, isso é importante. Ter o meu álcool em gel, a minha máscara de uso pessoal, tudo higienizado. Recomendações para os profissionais que atuam nas unidades de atendimento. Então, seguir todas as medidas de prevenção, né, adotadas pela equipe da saúde, né, que a saúde sempre está orientando sobre essas medidas de prevenção. Então, é importante destacar todos esses itens.
Uma outra questão que a nota técnica traz para a gente é o trabalho social no âmbito da proteção social básica e especial com populações que foram afetadas pela pandemia. Então, a gente tem várias orientações. Primeiro, a oferta do serviço através do CRAS, CREAS, Centro POP ou unidades referenciadas. Eu preciso continuar a oferta dos meus serviços, eles não podem ser paralisados. Orientar a população, como a gente já falou, sobre o risco, sobre a transmissibilidade, as prevenções, orientações em relação à saúde, o acesso à renda e outros auxílios. Nesse momento é importante, então, se o usuário ele tem uma demanda para benefício eventual, por exemplo, uma inclusão no cadastro único, ele deve ser orientado e encaminhado de acordo com a necessidade. Eu não posso deixar de orientar, de encaminhar. Identificar essa população afetada pela pandemia. Então, essa população, por exemplo, que se encontra em situação de vulnerabilidade, de risco social, podem ser pessoas de grupo de risco, idosos que estão vivendo sozinhos, pessoas em situação de rua, mulheres com vivência de violência, nesse momento agora está sendo uma questão muito preocupante, crianças e idosos em situação de negligência, entre outras situações. Eu preciso identificar isso. Depois, reorganização do trabalho social nos serviços socioassistenciais. Aí a gente volta novamente às orientações referente ao atendimento, acompanhamento remoto, acesso a alimentos, outros benefícios, dentre outros que a gente já falou também. Realizar ações em territórios. Essas ações agora, nesse momento, elas precisam ser ações que tragam um resultado para aquele público. Ações importantes agora, de caráter informativo, preventivo, referente à transmissibilidade do vírus, as questões de higiene que precisam ser adotadas. Realizar visitas domiciliares, esse é um item bem importante. Elas podem e devem ser realizadas, mas quando for avaliado realmente a necessidade, onde ela se tornar imprescindível para o atendimento e a demanda do usuário. Caso contrário, vamos fazer um trabalho remoto, né? Não façam visitas nesse momento que talvez não sejam de extrema necessidade para eu atender uma demanda de um determinado usuário. Suspender as visitas domiciliares do programa BPC na escola. Nesse momento, a orientação é a suspensão dessas visitas. Outro item são recomendações para proteção à criança, adolescente e suas famílias. A gente sabe que a violência contra a criança e o adolescente é um grave fenômeno da realidade do Brasil, sempre foi. E muitos episódios de violência ocorrem em ambientes domésticos e que são cometidos por familiares. Então, agora, esse momento é mais preocupante ainda do que antes, porque a gente tem um público que está em isolamento domiciliar e isso pode se agravar muito, e a gente está vendo aí vários números, número estatístico aí de agravamento dessas situações. Então, precisam ser adotadas iniciativas preventivas para fortalecer as redes sociais de apoio, para eu prevenir situações de violência e violação de direitos contra crianças e adolescentes e suas famílias. Como a gente pode gerenciar todo esse planejamento? Então, para acompanhar todo esse processo, a empresa Captar, ela desenvolveu um sistema de gestão de plano de ação. Assim, o gestor e toda a sua equipe consegue fazer um planejamento e acompanhar de perto todas as suas ações, bem como as ações financeiras
que são envolvidas em todos esses planejamentos. Eu preciso saber se eu tenho recurso para executar isso tudo. Se eu não tiver, eu preciso buscar esse recurso. Tá? Então, a gente desenvolveu esse software de gestão onde você vai conseguir acompanhar todo esse planejamento. Essa é uma primeira tela do sistema de planejamento, onde a gente consegue identificar todas as questões que são necessárias nesse momento para a gente desenvolver um trabalho. Então, a gente tem os objetivos gerais, né, que são definidos, o nome do planejamento, definição dos objetivos específicos, das metas, as ações estratégicas que eu vou desenvolver, além de todo o trabalho financeiro, gráfico, orçamentário, o que eu tenho de orçamento, o que eu tenho de recurso disponível e o que nós já orçado, planejado e o que eu já executei. Né? Então, a gente consegue ter isso de uma forma bem clara também. Depois, nós temos... Deixa eu só apagar isso aqui. Um outro trabalho que esse sistema ele viabiliza, né, para o gestor é a gente imprimir todo o planejamento com a execução financeira. Posteriormente, é possível fazer o acompanhamento de todo esse trabalho, onde nós vamos conseguir sinalizar, né, dentro de cada ação, de cada planejamento, por exemplo, qual foi a ação que eu não concluí ainda, qual foi a ação que eu planejei, mas ela foi desenvolvida parcialmente, e quais foram as ações já concluídas. Isso facilita muito o nosso trabalho do dia a dia. Então, a nossa empresa, aqui estão as nossas redes sociais, está disponível para atendimento aos municípios que precisarem nesse momento, os canais de atendimento, de comunicação. Caso queiram conhecer melhor o nosso trabalho, entrem em contato que a gente está à disposição.